Vida e morte, o dia a dia no mundo paranoico das drogas. A nossa equipe saiu às margens da sociedade e encontrou histórias da decadência humana. Para entrar no cotidiano de traficantes e usuários é preciso coragem. Na primeira matéria da série, vamos mostrar a realidade cruel dos usuários. Quem são? Por que vivem assim? Nosso primeiro grande desafio é mostrar onde funciona o mercado das drogas, bem no centro da capital. Na Praça Ari Coelho, os traficantes agem durante toda a noite. Atenção para estes rapazes. Eles vendem e compram drogas durante todo o tempo de filmagem. Este de camiseta preta fuma maconha. O outro, de bicicleta, acende um cachimbo de pasta base. O lugar, que é cartão postal de Campo Grande, também é ponto de encontro para venda e uso de drogas. Da noite para o dia. As imagens feitas pelo serviço reservado da PM mostram dois homens consumindo pasta base na rodoviária da capital. Enquanto um fuma, o outro dá cobertura para verificar se a polícia não está presente. Tudo sem suspeitar que estavam sendo filmados pela própria polícia. O sol ainda brilha e agora estamos no Mercadão Municipal de Campo Grande. Aqui, durante o dia, centenas de pessoas vêm com as famílias para fazer compras. Já durante a noite, o movimento do comércio é substituído pelo corre-corre de traficantes e usuários, na região que é conhecida pela polícia como Cracolândia. Depois de mais de 2 horas de negociação com os usuários, conseguimos falar com 4 deles. Um homem de 35 anos que começou a usar drogas aos 10, uma mulher que entrou neste mundo aos 16, agora com 28, e 2 adolescentes, uma menina e um menino, ambos com apenas 15 anos, e começaram a usar entorpecente há mais de 2. Bem no centro da capital, acompanhamos o efeito da pasta base. Durante pouco mais de 2 horas de filmagem, eles fumaram e contaram histórias da degradação humana. Tem gente da sociedade que passa aqui e discrimina, passa xingando. Não sei o que, xinga, maltrata. Eles têm que abrir a mente, entendeu? Enxergar o amanhã. Amanhã pode ser o filho deles, pode estar aqui também. Entendeu? Não é verdade? Fazer alguma coisa para ajudar vocês. Lógico. Discriminação por quê? Eu não queria estar aqui. Meu pai tá preso. Sua mãe? Minha mãe trabalha. Tem meu irmão fica doente por causa de mim. Fica no hospital e eu fico na rua. Por que você não fica com a sua mãe? Porque ela também bebe muito, também bate em mim, eu sou obrigada com ela também. Minha casa, eu moro no Vila Nova 2, estava na casa do meu pai. Eu saí pra vir aqui só dar uma passeada, eu não voltei até agora, entendeu? Querendo voltar, entendeu? Tenho uma família boa, amo meu pai. Perdi a minha liberdade, perdi minha esposa, perdi minha família, perdi tudo. Perdi minha dignidade, meu caráter. É uma droga que você fuma e quanto mais você fuma ela, mais você quer. Às vezes você não quer fumar, você acaba fumando. Faz programa também ou não? Faço, pra manter o vício. Às vezes peço. Operei há 12 dias, perdi o meu bebê. A sensação dela é esquisita, eu não sei por que a gente gosta dela, entendeu? A gente trava daquele medo, assim, aquela sensação de desespero, entendeu? Eu não sei, eu queria entender como é que pode viciar nisso. Hoje eu tenho vontade de sair, se eu achasse uma força de vontade. Aí fica a dúvida, se é tão ruim, por que continuar usando? Eu também queria saber, entendeu? Queria saber como que ela é feita, entendeu? Pra mudar a fórmula. A gente não querer mais. Enquanto filmávamos, o menino entrou em paranoia. Eles chamam o estado de noiado. O garoto ficou no mato, procurando algo que não estava lá. E depois ficou travado, estado próximo da overdose. Depois que você fuma isso aqui, acabou. Eu tô esperando só a morte. Entendeu? Só isso. Você acha que você morre logo? Rápido. Aí vai de Deus, né? Minha vida tá entregue a Ele.
Na manhã seguinte, e a situação aqui no local é esta: só o que sobraram foram plásticos que foram utilizados para embalar a droga. E amanhã, na segunda matéria da série especial, vocês vão saber com médicos especialistas o efeito das drogas no corpo das pessoas. Você acompanhou ontem histórias do submundo das drogas. Imagens que chocaram, que revelaram a morte em cada tragada. Aqui, neste local, no centro da cidade, vida e morte se separam apenas por detalhes. Aliás, será que isso é vida? Na matéria de hoje, vamos conhecer os efeitos das drogas no corpo, na mente e no dia a dia de cada usuário. É a droga destruindo pouco a pouco o corpo e a alma. Alucinação, crise, desespero, loucura. Aqui a pasta base é como uma bomba que destrói a capacidade de ser humano. Os usuários entram em paranoia, estado em que a mente não entende o que ocorre em volta. O menino de apenas 15 anos entra em um estágio de desespero. Procurando uma pipa. Que pipa? Um pedaço de antena. Depois de fumar mais de 10 paradinhas em uma única noite, ele simplesmente trava. Não consegue sequer falar. Tem ideia de quantos assim? Depois, outro sintoma: a mania de perseguição. Tá olhando por causa do medo da polícia? Olha esse carro cabuloso. Vai ter medo do meu pai chegar aqui agora. Apareceu ele ali. Qual seria a sensação por detrás do uso de cada droga? A cocaína, ela deixa a pessoa no estágio, certo? A pasta base deixa você numa estiga, numa agonia, e a maconha deixa você light. Mas o que a droga de fato provoca no corpo e na mente de usuários? Um estudo realizado entre estudantes da rede pública de ensino das 27 capitais brasileiras apontou que as drogas mais consumidas são maconha, cocaína e pasta base. Agora então, com o especialista, vamos conhecer o efeito dessas drogas em cada dependente. Na verdade, ela dá uma falsa tranquilidade, né? Ela não é uma droga tranquilizante, mas eles usam isso para ficar tranquilos, em paz. São pessoas sem vontade de exercer atividades educacionais, atividades trabalhistas, e isso aí interfere muito na vida familiar e social. Como é uma droga fumada, ela já tem os efeitos do aparelho respiratório, tanto superior quanto inferior. No decorrer do tempo, elas vão ter dificuldades de atenção, de concentração, de memória, de raciocínio e até de inteligência, porque existe, ao contrário do que se fala, morte de células nervosas, de neurônios. A cocaína, ela é euforizante, então as pessoas elas ficam mais alegres, mais falantes e mais dispostas. Às vezes usam para poder trabalhar mais. Mas na verdade isso aí é muito pouco tempo. Você tem uma ideia, o efeito da cocaína aspirada, ela é de mais ou menos 30 minutos e as pessoas têm que fazer aquelas carreiras a cada 30 minutos. O consumo é grande, né? Geralmente de noite afora, e com prejuízo do trabalho, dos estudos do dia seguinte. Como sintomas físicos, ela pode ter também alterações hepáticas, até hepatite por cocaína, e uma coisa muito grave é que ela age na circulação, né? No aparelho circulatório. Então o risco de infartos cerebrais e cardíacos é muito grande. É menos conhecido que o crack porque é nosso. É daqui do centro-oeste, a pasta base ou a merla. O crack, ele é a cocaína e o bicarbonato apenas, e a pasta base seria o uso do bicarbonato, éter, acetona, querosene, amônia, pó de giz, uma série de porcarias, e por isso que se chama de zuca, porque se assemelha à bazuca, uma arma de guerra, pelo grande poder de destruição que tem. Ela é derivada da cocaína, então os efeitos são muito parecidos, só que agravados. Então existem delírios e alucinações, delírios muito grandes, medos muito grandes dos pacientes.
nos usuários. Quer dizer, são pessoas que se acham sempre perseguidas pela família, pela polícia, por outras pessoas. Com tantos malefícios, o segredo é evitar o primeiro uso. A dependência ela se instala mais ou menos rapidamente de acordo com uma genética familiar. O difícil é tirar dessa droga depois da dependência, né? Se houvesse um uso experimental, já seria muito perigoso. Porque do uso experimental pode passar para o abuso e a dependência. E isso é questão de dias. Com uma pasta base, em 15 dias a pessoa pode estar dependente. Então não deve pagar para ver e fazer esse uso experimental. 1 minuto de êxtase. Uma vida de angústia. Perda é a palavra-chave para o submundo do vício. Amanhã você acompanha o drama das famílias e as táticas usadas pelos traficantes. Até lá! Na reportagem anterior, detalhamos o efeito das drogas no corpo das pessoas, como o organismo reage, quais são os problemas sociais de quem usa drogas. Perguntas como essas nos fizeram refletir. Na reportagem de hoje, vamos fazer um paralelo entre os traficantes e as famílias. Quais as artimanhas do tráfico? Quais são os problemas familiares que fazem com que a cada dia mais e mais pessoas entrem para o submundo das drogas? Tudo isso a partir de agora. Se a família não tem uma condição de um apoio, o traficante adota. Antes de explicar essa frase, vamos sair daqui da penitenciária de segurança máxima de Campo Grande e conhecer a estrutura familiar nas casas de dependentes químicos. Desestruturação familiar, falta de conhecimento, dúvidas, preconceito. Palavras destacadas neste grupo em que mães vêm procurar apoio. Entre elas, esta de 53 anos conta que o filho, aos 12, começou a beber, passou do álcool para a maconha até chegar à decadência total, com uso de pasta base, cocaína e crack. Ao lado dela, outra mãe que passou por anos de desespero. Também aos 12 anos, o filho entrou no submundo das drogas. A diferença é que, neste caso, tudo começou com a maconha, passando por álcool e pasta base. Mas por que os filhos começaram a usar entorpecentes? O que havia de errado dentro de casa? O álcool, né, que em casa era consumido, né, pelo pai, às vezes socialmente por mim. Ele já tinha uma predisposição, né, hoje eu entendo isso. E outras também que era a falta de limite dentro de casa, exemplos de pais também usando droga dentro de casa, o álcool, né, que a gente é lícita, então vivia uma festa dentro da minha casa. Ele não parava mais em casa, ele saía muito, eu não conseguia controlar, mesmo de dia, né, não ia à aula. Era um péssimo aluno, agredia professores, agressões verbais, os professores que eram errado, ele sempre estava certo. Não aceitava as regras, era agressivo, brigava com a irmã. Então era assim, um lar bem conflitante mesmo, ninguém se entendia. Vivia dormindo, desleixado, a gente discutia com todo mundo, não se entendiam entre irmãos, no fim a família vivia só em função dele, porque sempre criava atritos dentro de casa. O delito que ele cometeu foram poucos, porque quando ele fez eu tomei atitude, então ele me roubou. Foram vários celulares, vários tênis, diziam que roubavam na rua, tinha violão, vendeu violão, aí dizia que tinham roubado. Descobri que na realidade era venda mesmo para o consumo, né? Com essas histórias, voltamos àquela frase mencionada por um traficante no começo da reportagem. Se a família não tem uma condição de dar um apoio, o traficante adota.
Se a família é uma família muito liberal, é uma família permissiva, ela deixa o seu filho solto pela rua, né? E o que vai acontecer? O que ele não encontra em casa, ele vai encontrar na rua. O coordenador do grupo, que dá apoio a famílias e dependentes, explica que os familiares precisam descobrir como lidar com o usuário. Antigamente você usava seu drogado, seu maconheiro, seu vagabundo, então você vai cortar tudo isso daqui para frente. Porque seu filho é um ente querido, é um ser humano, ele tem que ser respeitado com dignidade. Então, toda vez que você o ofende dessa forma, você está empurrando cada vez mais para a rua. E na rua o que ele vai encontrar? Só a droga que anda solta por aí. Voltamos à penitenciária de segurança máxima de Campo Grande. Agora vamos conversar com o homem que está preso aqui, cumprindo pena por tráfico de drogas. Vamos conhecer as artimanhas usadas por traficantes para levar cada dia mais e mais pessoas para o submundo das drogas. Sem se identificar, o homem que saiu de casa aos 9 anos de idade e desde então começou a usar e comercializar drogas, revela a ação dos traficantes. Família não tem como apoiar, entendeu? As pessoas tá muito viciado, vai, pega, sai pra rua, vai vivendo de outras maneiras, vendendo droga. A gente tá na rua aí, a gente dá uma força, né? O pessoal não tem onde recorrer, né? Qual é a função do traficante, então? Olha lá, tem tanto aí, deixa na mão do menino, não vai fazer, não vai vender. Fica lá parado lá, os pessoal vai na casa deles, na rua mesmo. Eu tive que fazer isso pra não estar sobrevivendo, porque eu saí de casa com 9 anos de idade, entendeu? Aí vim acabei que deu nisso daí, me arrependo até, que eu tenho 7 filhos pra mim, então eu me arrependo disso. O que pode atrapalhar o traficante se ele for dependente? Quase tudo, né? Já não tem aquele lucro que era, já tem mais gasto. Amigo, diz que é amigo, não sei se isso é amigo, né? Que oferece droga, entendeu? E aí pra lá, igual você vê muitas vezes porta escola. De um lado, a família. Do outro, o traficante. Os dois com o mesmo alvo, mas objetivos distintos. Enquanto um quer a vida, o outro espalha a tragédia. Amanhã você vai conhecer uma saída para dependentes e famílias. O nosso encontro já está marcado. Até lá! Ontem conhecemos histórias de famílias que quase foram destruídas pelas drogas. Conversamos com um traficante que nos contou as artimanhas do tráfico. Lado a lado, familiares e traficantes compõem uma luta com objetivos distintos. Na reportagem de hoje, vamos conhecer o trabalho da polícia e discutir a legislação que é conhecida por Lei do Usuário. O mercado da droga movimenta e financia o crime organizado. A audácia dos traficantes, que fazem de tudo para escapar da ação da polícia, não tem limites. Escondem cocaína em latas de leite condensado e até em cilindros de gás veicular. O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande explica que, por se tratar de uma região de fronteira com Bolívia e Paraguai, é preciso um trabalho de interação entre as polícias de todo o estado. Todos os órgãos policiais trabalham na fronteira. Nós temos ações policiais nas rodovias que retiram, né, e apreendem muitos materiais, e nós temos ações policiais nos centros urbanos, né? E nos centros urbanos nós temos aí apreensões expressivas e prisões, né, da Polícia Militar. Nos gráficos, a relação entre a PM e o tráfico. Só na região da rodoviária, entre 6 de maio e 12 de agosto deste ano,
foram apreendidos 22,5 kg de pasta base, quase 158 de maconha e ainda porções de cocaína. 39 pessoas foram detidas, sendo que quase um terço eram menores. 27 foram presos e autuados por tráfico de drogas só na rodoviária e entorno. Nossa equipe então foi até o local. Aqui conversamos com a Cabo Neiva e com o capitão Edinaldo, comandante do pelotão. Depois da lei do usuário, é comum as pessoas visualizarem nas ruas o uso de drogas. Mas isso não quer dizer que a polícia não esteja trabalhando. É que a lei abre uma brecha. Eu vou conversar com a Cabo Neiva, que há 16 anos faz um trabalho preventivo aqui na região central de Campo Grande. Cabo Neiva, quando um traficante é abordado, como que é a ação da polícia? Se ele estiver com o produto, com a droga, ele vai preso. Com relação ao usuário? O usuário, é feita uma checagem, encaminhamos ele para a delegacia, se ele estiver com a droga, e lá é feito, se ele não tiver mandado de prisão, ele é solto. Quer dizer, por isso tem muito usuário na rua? Por isso tem muitos usuários. Para manter o seu vício, o que qualifica ele em pequenos furtos, pequenos roubos que ele venha a cometer, para poder vender, trocar esse produto por substância entorpecente. Com a lei que foi sancionada em agosto de 2006, o usuário deve ser tratado como doente e não criminoso. Ele deve ser encaminhado a uma delegacia e lá assinar um termo, no qual ele assume a responsabilidade pelo uso do entorpecente. Só então é liberado, mas se compromete a procurar tratamento. O problema é que o dependente quase nunca procura tratamento. De volta às ruas, ele também volta à vida desumana, o que mostra que, de fato, o usuário é um doente. Mas a mesma lei que trata a dependência como doença tem problemas com relação a dar tratamento adequado. Ele é autuado com o compromisso de vários itens, dentre esses submeter a um tratamento especializado. Se ele é pego novamente e não se submeteu àquele tratamento, aí sim o Estado impõe, através do Poder Judiciário, esse tratamento a ele. Só que é o Estado que tem que bancar. E o Estado não tem recurso para bancar ainda. Recurso não financeiro, recurso material, local apropriado para dar esse atendimento, a não ser via SUS. A lei dá ao usuário e ao dependente químico o direito de escolher ser tratado ou não. Mas se ele comete um crime alterado na sua condição de usuário, sob a dependência, sob a influência, ele não responde pelo crime. Como que alguém, no momento, ele não tem consciência para responder pelo crime, e no segundo momento ele pode escolher ser tratado ou não? Então, o grande e primeiro problema que temos que enfrentar e temos que reverter urgentemente é responsabilizar o usuário. Esse é outro erro que está se cometendo. Houve um dia, nos idos da Lei 6368 e até a 10.409, era um problema meramente de justiça. O sujeito era preso e lá ele cumpria a sua pena e saía, não havia tratamento. Hoje, isso desequilibrou para outro eixo, que é tão somente problema de saúde. Não é verdade. Não é? Isso é um problema de alcance social, de alcance cultural, educacional e jurídico. Por quê? O usuário, em torno dele, ele reúne vários crimes para manter o seu próprio vício. É crime usar drogas como maconha, cocaína, etc. Mas a pena é uma advertência. E já tivemos triplicado o consumo. A droga, o vício de drogas é como uma mercadoria qualquer. É como a lei da oferta e procura. Aumentando o consumo, aumenta o tráfico. Quem é que vai pagar essa conta? Se nós entendermos daqui a alguns anos que a modelo dos outros países, todos da Europa, principalmente, que depois retrocederam e viram que isso foi uma desgraça nacional, a liberação do uso de maconha e drogas. Nós não podemos confundir essas drogas com o álcool, não podemos confundir com o cigarro, porque elas trazem um efeito danoso muito mais abrangente do que apenas fumar um cigarro. Quem vem dizer que a lei procurou distinguir o usuário para penalizar mais o traficante não é verdade,
porque antes o traficante cumpria pelo menos 3 anos integrais de pena mínima. Hoje, embora a pena mínima seja de 5 anos, é o único crime dentro da legislação brasileira que permite uma redução de 1/6 a 2/3 da pena mínima. E enquanto não há uma política mais eficaz, nas ruas a imagem continua a mostrar que alguma coisa permanece errada. Amanhã você acompanha a última matéria da série especial sobre drogas. Depois de tanta tragédia, é importante mostrar que ainda há esperança. Na reportagem de ontem, apresentamos a Lei do Usuário, os prós e contras da legislação que trata o usuário como doente e não infrator. Conhecemos também o trabalho da polícia. A partir de agora, na última reportagem da série, é hora de mostrar que ainda há esperança. Logo na chegada nesta chácara, já se percebe um caminho aberto para a mudança. Em cada passo, conhecemos vidas perdidas que floresceram. No pomar, falamos com o Matias, na padaria com o Cleiton, no alojamento com o Odair e na beira do campo com o pastor Samir. Cleiton, que agora é padeiro, começou a usar maconha aos 16 anos. Passou para a pasta base e perdeu quase tudo. Eu estudava, eu parei de estudar. Eu tinha minha família, tinha meus amigos, eu perdi minha família, perdi os meus amigos, perdi a minha dignidade, né, meu modo de vida assim, foi totalmente, né, mudado. Hoje, aos 24 anos, com a vida renovada, reconquistou o direito de viver. Eu conquistei minha família, minha dignidade. Hoje eu retomei os meus estudos, né, o ano que vem eu pretendo fazer uma faculdade, né? A alguns metros dali, Odair conta que entrou na loucura das drogas com apenas 10 anos e que chegou a usar os mais variados tipos de entorpecente. Eu usei cocaína, pasta base, metanfetamina, skunk, maconha. Cheguei também a fumar crack também, que é 5 minutos de adrenalina, de viagem, só que é o resto da sua vida de destruição total. Com o uso constante, ele chegou a um ponto em que não há mais nada a não ser sofrer. Eu cheguei assim no fundo do poço, eu cheguei a roubar, a mentir, a destruir, e acima de tudo a me autodestruir a minha pessoa mesmo. Eu cheguei assim, antes de eu começar a entrar no mundo do crime, no mundo da droga, eu tive várias academias, eu pratiquei capoeira, pratiquei kickbox, muay thai, kung fu, e só que sempre eu usando droga. Assim como Cleiton, hoje a história de Odair conta por si só uma outra vida. Eu reconquistei a minha dignidade, a minha autoestima, a minha felicidade e, acima de tudo, eu comecei a amar a mim mesmo. Matias foi mais uma vítima do submundo criado pelo tráfico. Aos 15 anos, já era dependente químico. O que a droga tirou de você? Tirou minha família, né, meus irmãos, minha mãe, meu emprego, minha vida, minha saúde, os estudos. Eu não estudava mais, enfim. Tirou minha vida, fiquei morando na rua como um mendigo mesmo. Hoje, recuperado há mais de 16 anos, pôde ver que se deu a chance de ter a vida transformada. Recuperei a confiança da minha família de novo. Meus irmãos hoje me abraçam, ligam para mim pedindo conselho. Casei, faz 11 anos que eu sou casado, hoje eu tenho minha esposa, tenho minha família, tenho minha casa. Filho. Tenho um filho de 9 anos, o Daniel. Então hoje eu consegui tudo que um ser humano, um homem, quer, precisa, necessita. Mas estes homens têm mais em comum. Entenderam o que fazer para fugir, sair. O segredo é querer. Se você não quiser, nada vai mudar. Então o importante é você querer. Hoje em dia não tem como você falar que não tem como ser ajudado. Tem vários centros de recuperação, tem várias pessoas que querem te ajudar. Então essas pessoas estão te estendendo a mão para você. Pegue essa oportunidade. Busque ajuda, que tem saída, tem solução para o problema da droga. Para conquistar vida nova, eles passaram por um trabalho de sobrevida. Aqui a terapia é espiritual, psicológica e social. 50 pessoas têm a oportunidade de reviver, tudo com a laboterapia, uma espécie de terapia feita a partir do trabalho como forma de ocupar o corpo e a mente. Até fazem a própria comida. Aqui no centro de recuperação,
há até uma cozinha caipira. Neste momento, os alunos estão aqui, estão fazendo um gostoso doce de banana. Dá só uma olhada, tudo feito com fogão a lenha. Olha, tá muito quente, não, com certeza, até eu experimentar. É mais uma forma de buscar uma nova vida. Mas claro, não poderiam faltar os momentos de lazer. No local ainda há profissionais que trabalham com as famílias daqueles que passaram de dependentes para alunos. É um apoio espiritual, né, como pastor. Ali a gente ajudamos algumas famílias também, até mesmo com alimentação, mas principalmente o apoio à família, o apoio no sentido assim de acolher, abraçar a família e mostrar para a família que há um jeito. E aqui no Esquadrão da Vida aprendemos uma lição, que para sair deste mundo cruel e insano, basta querer e ter amor. A série de reportagens chega ao fim. Aqui mostramos o fim da linha, o fim da paz, o fim do amor. Mas também deixamos claro que tudo pode recomeçar, que o que era submundo pode ser transformado em vida, que onde havia trevas, hoje há uma luz.